seja bem-vindo a mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui do canal 15 da NET, da TV Unifra. Estamos de volta em mais uma edição do nosso programa para falarmos sobre os assuntos que foram destaque ao longo da última semana na mídia em todo o Brasil. Voltamos aqui hoje a esta mesa para debatermos três temas que mereceram, assim, as manchetes e também a discussão da opinião pública a respeito de assuntos que repercutiram na vida social nossa aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e também do mundo. Os assuntos de hoje serão pautados a partir de uma lógica que começa aqui em Santa Maria e depois se estende para Rio Grande do Sul e também em nível nacional. A primeira pauta, eu já inicio o nosso programa já destacando, a primeira pauta vai falar sobre um problema recorrente aqui na nossa cidade de Santa Maria. O excesso de lixo, pichações e sujeira. E outro detalhe, os buracos das ruas de Santa Maria. Esse será o primeiro tema, o tema do nosso primeiro bloco. Na sequência, vamos falar sobre política, a política brasileira. Depois da morte de Eduardo Campos, os partidos se preparam para enfrentar Marina Silva. E no terceiro bloco, outro tema que mereceu assim muita atenção nos últimos dias é a migração. Vamos falar sobre imigração. São fatores de mudanças econômicas e culturais que tornam o Brasil uma das principais rotas, uma das principais preferências de imigração no mundo. São esses temas que vão nortear a conversa da mesa do Contraponto de hoje, apresentando a partir de agora os nossos debatedores, eles que estão sempre conosco. À minha direita, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Também à minha direita, o professor Alexandre Macari, do curso de História. A novidade está à minha esquerda hoje. Representando o curso de Psicologia, temos a presença da professora Vânia Fortes de Oliveira. Ela que está, então, hoje no lugar da professora Graziela Miolo Cesne. A professora Vânia está sendo bem-vindo, então, aqui, né? Está conosco aqui para debatermos, para conversarmos. E do lado dela, não é? Como sempre conosco, o professor Paulo Ferroni, ele do curso de Direito. São estes os representantes hoje aqui na mesa, os professores do Centro Universitário Franciscano, que vão trazer, então, o seu ponto, o seu contraponto a respeito dessas temáticas. A primeira delas, eu já dizia ao abrir o programa, eu chamei isto de um problema da cidade, porque é recorrente. Temos lixo nas ruas, o recolhimento falha muitas vezes, temos pichações, podemos até fazer algumas considerações positivas a respeito delas, mas a maioria delas está sujando a cidade e também muitos buracos nas ruas. Este é o tema do primeiro bloco e nós fomos às ruas de Santa Maria para conversarmos com a população e ver qual é a opinião do santamariense a respeito desta realidade em nossa cidade. Vamos à enquete. Olha, é uma cidade gostosa de se morar, só que eu acho que ultimamente eu estou vendo que ela está um pouco deixando a desejar os cuidados com as ruas, inclusive a gente anda de carro, tem muitas ruas que estão esburacadas. Claro que a gente tem que considerar também que nesse tempo de inverno a chuva é muito constante e muitas vezes não dá tempo de tapar um buraco e já abre outro, né? Eu posso perceber que a cidade é bastante descuidada. Muita sujeira, muitos buracos e tem muito o que fazer pela cidade para que ela seja mesmo admirada pelos que vêm de fora. Muito suja a cidade. Lamentavelmente está muito mal cuidada a cidade. Muito suja. O senhor acha que é responsabilidade de quem isso? Poder público, né? Nada além do poder público. Olha, a cidade hoje está ficando muito deficitária de muitas coisas, principalmente da limpeza, né? Hoje não é questão só o público deixando limpo, mas também a prefeitura deixa muito sujo. Se tu vê aqui, ó, a 200 metros para baixo, nós temos um esgoto estourado já desde quinta-feira. Já fazem 4 dias que está estourado, sujando toda a cidade. Então hoje não é questão de educação apenas
do público, dos moradores. Né? Eu acho que também o poder público está deixando muito a desejar. Eu vejo assim, ó, que a cidade, desses 2, 3 anos para cá, está muito feia para os visitantes. Muito suja, muito desleixada e não tem assim um cuidado, né? Poluição visual, né? E prejudica, né? Geralmente até mesmo pela pessoas que vêm de fora, né? Para conhecer, vestibulandos e coisas da universidade, né? Pessoas que vêm conhecer a cidade e tem esse mau exemplo, né? As cidades, as ruas estão cheias de buraco, tem lixo por tudo, aqui só a praça está cheia de lixo. Até nos lugares que tem lixeira também está cheio de lixo. O centro inteiro, acho que tem um grande descaso aí da prefeitura com a limpeza da cidade. Muito bem, me parece, na opinião do santamariense, ou de quem mesmo não é de santamariense, mas que vive aqui, é quase unânime, né? Nós temos um problema sério a se resolver aí na cidade, que não é uma novidade, e eu vou abrir a mesa, o debate, a discussão a respeito disso. Não basta apenas, claro, que nós apontemos os culpados, mas que talvez alguns caminhos no sentido da conscientização tanto da população e também do trabalho talvez mais eficiente do poder público. Professor Ferroni, podemos abrir a mesa com o senhor? Pode ser. Eu fico me perguntando no que nós crescemos como cidadãos, né? Puxa, vendo Santa Maria hoje, uma lixeira a céu aberto, né? Os prédios, com grande maioria, com pichações que os prejudicam e enfim, é uma luta que, imagino assim, perdida pelos nossos agentes públicos e causa esse impacto negativo para quem habita a cidade, né? A gente não tem mais aquele prazer de passear e ver e aproveitar dos ambientes limpos, qualquer das praças. Esta aqui, Saturnino de Brito, nas imagens que se viu ali, cheia de garrafas, copos plásticos e atirados ali, passam dias atirados, e sequer a gente questiona de quem é a responsabilidade. Claro que, numa última instância, do órgão público, dos órgãos públicos, mas também de todos que usufruem e que vivem ali, né? Especialmente quem vende essas garrafas e esses copos, que sequer tem a capacidade de se chocar com aquilo, vende, ganha dinheiro, lucra a portas fechadas, porque gradeados eles ficam, e não mensuram a extensão deste impacto que causa. Professor Pereira, passando então, fazendo a mediação aqui para o senhor, cidade de passagem, Santa Maria, isso quer dizer, é uma expressão que a gente ouve, né? É uma cidade de passagem, eu venho, usufruo e vou embora, quer dizer, não me importa se ela está bonita ou não, porque eu vou usufruir e vou embora amanhã. Né? O que o senhor está enxergando, o que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acho que a Santa Maria tem o apelido, né, digamos assim, de cidade de cultura, né? E cultura pressupõe várias coisas. Mas eu acho que, para ser bem objetivo, acho que de uns tempos para cá parece que a cidade ficou um tanto quanto, acho que a palavra mais ou menos forte é essa, mas dá essa impressão que parece que a prefeitura jogou a toalha, né? Que a cidade está um tanto quanto abandonada. Eu acho que em todos os aspectos a gente pode perceber. Claro que uns mais, outros menos. O Ferroni falou da questão do lixo, né? Eu ainda moro em bairro, não tenho essa coleta através dos containers, né? Então o caminhão passa regularmente, 3 vezes por semana. Não tenho lá, nesse aspecto não tenho muita queixa, mas acho que, por exemplo, não tem, ou deveria ter, por exemplo, a cultura seletiva do lixo, né? E eu fiquei, né, passei agora, curiosamente, assim, por uma necessidade, fiz uma limpeza lá em casa, só de papel, quer dizer, foi um quarto inteiro, e eu fiquei praticamente uma semana sem conseguir me desvencilhar daquele material, porque os carroceiros que normalmente carregam, hoje eles já fazem uma seleção da seleção, eles só carregam praticamente latinhas de cerveja, refrigerantes e tal, e papel é mais pesado, eles já não carregam. Então a gente fica com uma dificuldade a tal ponto que eu tive que pagar um carroceiro para ele levar, e é todo um material reciclável, né? Porque eu liguei para a prefeitura e a prefeitura disse que só passaria uma vez por semana e não tinha horário, nada determinado.
Então, quer dizer, eu dou um exemplo, que é no meu caso pessoal, né, que é uma coisa simples, fácil de resolver e que não está sendo resolvido. A mesma coisa, eu acho, com os buracos, né, que aqui para chegar aqui na Unifra, quem vem pela rua Professor Vale Machado, né, no caso da Câmara de Vereadores, quer dizer, uma quadra da Câmara de Vereadores é um absurdo, porque são 3 pistas, na pista do meio não dá para trafegar. E não é uma questão que nem o Ferroni falou, assim, ou um telespectador, na verdade, falou ali, porque choveu e daí não tem tempo de fazer. Não, isso aí faz certamente mais de mês, e tivemos vários dias de sol, né? Professor Alexandre, o senhor que vai e volta de Camobi, né, por uma questão profissional, o que o senhor está enxergando assim? Bom, realmente, tudo que os colegas falaram tem razão, e eu acho que também o pessoal que participou da enquete certamente, né, fez uma boa análise da cidade, mas eu fico pensando além disso, né, porque se a cidade ela está, digamos, uma lixeira a céu aberto, né, está com muitos buracos nas estradas, claro, provocada pelo tempo também, isso é evidente, e também a questão das pichações, né? Eu fico imaginando tudo isso voltado para o aspecto público, né? Bom, quem joga copinho de cerveja na praça, evidentemente faz o mesmo na sua casa, né? Então, penso eu, né? Poderia rabiscar a parede da sua casa, né? Poderia, sei lá, não fazer buraco, mas, né, causar algum transtorno dentro do seu ambiente privado. Eu penso que isso sim é uma questão de educação. Tem muito de importante nesse aspecto e, né, até discordo, né, que isso já não é mais um assunto apenas da educação. Eu penso que isso ainda é da educação, sim. E a educação também passa por, né, desenvolver aspectos ligados à cidadania e, claro, cobrança das esferas públicas. Quando a gente entra na questão da educação, eu puxo para a professora Vânia agora, para a gente finalizar o bloco, não é? No sentido da gente poder contar também com o ponto de vista dela. Educação é cultural isso já, professora Vânia? A gente ouve alguns estudantes dizerem, não, a sujeira é natural, é uma cidade universitária, é uma cultura do jovem, né? Ou esse jovem é mal educado, ou esse jovem precisa reciclar a sua maneira de lidar com o ambiente e o espaço público. Pois é, eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando sobre isso, assim, e acho que tudo isso, né? Acho que tem uma questão talvez importante, que é essa questão cultural da nossa cidade mesmo, né? Por ser uma cidade de jovens e, enfim, né? Se cria essa cultura de... Bom, a gente está aí com agora aconteceram alguns trotes, por exemplo, e a gente enxerga, né, essa questão dos bares que são a céu aberto, enfim. Então, eu acho que as duas coisas, né? E aí parece que também não se precisa se cuidar, né? Nem os estudantes e nem o poder público, né? Porque então são jovens né? E aí se deixa, né? Porque a impressão que eu tenho também é a do professor ali, assim, a sensação que dá ao caminhar pela cidade é que, o poder público foi embora daqui e nós ficamos. Parece que desde o episódio da Boate Kiss que as coisas não funcionam. Não, é porque essa questão de buracos, por exemplo, que é inimaginável. E não são só buracos. Ali na Rio Branco está uma estrada de chão. Na Rio Branco virou estrada de chão. Mas as pessoas têm que ficar de porta fechada, mas tem que ter uma equipe de manutenção em todos os aspectos, né? Quer dizer, essa equipe tem que ser a mais extensa possível, né? Porque isso não envolve muito recurso do ponto de vista material. E quanto às lixeiras, esses containers se transformaram em verdadeiras armadilhas e lixões. As casas onde os containers estão sofrem com isso, porque é o barulho do caminhão, é o barulho de quem cata a lata, é o barulho de quem põe o lixo, e o cheiro e a comida e todo o lixo que fica no entorno. Ninguém se ocupa de catar isso aí, de conservar. A empresa está falhando. E falha o Ministério Público porque não fiscaliza, falha a Prefeitura porque não fiscaliza, falha a empresa porque não cumpre seu papel. Verdadeiros lixões. Trocaram as lixeiras por uns lixões. Aliás, lixeiras que são deficitárias também. Também. Né? As praças, por exemplo, são muito poucas lixeiras. Não, todas quebradas, né? Aquelas que não estão destruídas, sem dúvida.
Tá bem, gente. O tema mereceu nossa atenção aqui hoje, nesses 15 minutos que nós tivemos à disposição. Vamos retomar certamente esse tema em outro momento. As pichações, por exemplo, não falamos nada. Não conseguimos abordar a questão da pichação hoje, mas acho que merece atenção nossa numa próxima edição. Para a gente retomar e falar, inclusive, do aspecto cultural da questão da pichação. Acho que sim, acho como que é um aspecto importante. É uma forma de protesto, né? Nós temos o grafite, né? Que é arte. Que é uma arte, que é outra coisa. Agora, a pichação tem muito a ver também com a questão socioeconômica, tem muito a ver com a questão cultural do sujeito, da revolta, enfim. E eu acho que isso merece uma atenção muito especial nossa num outro bloco, num outro programa. Quanto a isso, se os nossos órgãos fossem times de futebol, estariam na 4ª divisão, não é isso, professor? Série D. Série D. Olha lá. Gente, encerramos assim o primeiro bloco. Agradeço, né, a mesa, não é? Mas na sequência vamos falar de política brasileira. Com a morte do candidato Eduardo Campos, os partidos, os outros candidatos estão se preparando para enfrentar Marina Silva. Fique com a gente, voltamos logo logo. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre corrida presidencial. Muitas mudanças com a morte de Eduardo Campos, né? Ou pelo menos uma reconfiguração do que se previa para primeiro e segundo turno, professor Pereira, é isso? Olha, eu acho que a primeira coisa é lamentar, né, o falecimento precoce, né, de uma liderança política, como é o caso do Eduardo Campos, e que era uma promessa para o futuro, né? Esse é o primeiro ponto, né? O antes, né? O depois é como é que fica o quadro político, que eu acho que todo mundo está se perguntando, principalmente após o sepultamento do Eduardo, nos principais partidos concorrentes, né? O que a gente já viu, saiu ontem uma pesquisa do Datafolha, né? E essa pesquisa mostrou que a entrada da Marina Silva, antes ela era vice, agora como a cabeça de chapa, alterou significativamente a competição, vamos chamar assim, né? Porque a Marina já entrou com 21% dos votos, né? Possíveis, né? De serem alcançados, mais ou menos o mesmo patamar do Aécio, 20%, e a Dilma continua com 36%. O que chama a atenção nessa pesquisa é que, em relação à pesquisa anterior do Datafolha, a Dilma continua com os mesmos 36%, o Aécio continua com os mesmos 36%, e a chapa do PSB, que era de 8%, passou para 21%. E aí, se a gente for olhar o que mais chamou a atenção nessas eleições, que eram os brancos, nulos e indecisos, que nós tínhamos 30%, nós passamos agora para 17%, se não me falha a memória. Ou seja,
a Marina continua com a mesma votação que ela teve nas eleições de 2010. Quer dizer, mais ou menos na faixa dos 20%. Ela já começa com os 20%. Agora, a questão que se deve colocar para o futuro é a seguinte. Se ela vai amealhar mais votos da Dilma ou do Aécio. Essa que é a questão. Porque essa pesquisa de agora não dá para dizer isso. Porque ela só ficou com o pessoal que ela já tinha, praticamente. Seriam os indecisos, professor Alexandre? O senhor também verificou essa pesquisa? Me parece que quem estava indeciso agora é Marina. É isso? Eu acho que eram os votos da Marina que não foram para nenhum e que estavam lá guardadinhos. Eu acho que em parte é isso. Né? Mas claro que mudou todo o cenário realmente. Né? As estratégias estavam traçadas, havia um planejamento já... Né? Claro que as pesquisas, a gente sempre bate muito em cima das pesquisas, né? E não vamos deixar de bater por causa disso, mas estava traçado já um segundo turno entre Dilma e Aécio, e agora era provável, agora é certo. Agora é certo. Estava traçado. O segundo turno já... Podemos dizer que é certo? Não. Acho que na minha opinião é certo. Professor Ferroni, é certo o segundo turno? A candidata Dilma se abalou com isso? Só não se sabe quem vai para o segundo turno, se é o Aécio ou a Marina. Exato. Estamos vivendo um momento de comoção, né? Um momento de efeitos da morte do Eduardo Campos. Né? Então, realmente, é um momento que instabiliza as informações e a gente não pode precisar nada. Não tenho como prever isso. As pesquisas que surgem por aí são pesquisas de ocasião. O professor Pereira é uma pessoa honesta, faz pesquisas e acredita nelas com propriedade. Com propriedade, né? Agora, eu não consigo acreditar nas pesquisas do Datafolha, enfim. Então, essas pesquisas são eleitoreiras. E a mim eles não convencem, mas tudo bem. Feitas, né, na época, bem do período. Feito numa época estranha. Veja, a Marina não havia nem... A Marina nem foi ainda indicada, não é? Impressionante isso. Foram entrevistados 2.843 pessoas entre os dias 14 e 15 de agosto. Quer dizer, na verdade, o Eduardo foi sepultado no dia 17. Quer dizer, ainda essas pesquisas não estão captando toda a comoção do enterro, etc. E tal. Pesquisa do Datafolha. Eu acho que o impacto, sim. Eu acho que a pesquisa captou o nome da Marina só. Psicologicamente, professora, eu chamo essa questão porque é uma afetação social, a questão da comoção, e que causa uma mudança, digamos assim, do foco da reflexão. Bom, e agora? Em quem eu vou votar? A senhora acha que isso ainda está turvo na cabeça do eleitor? Ou essa pesquisa do Datafolha já nos revela algum direcionamento interessante? Ou até que ponto a morte de Eduardo Campos realmente afeta, assim, pode modificar o voto de alguém? Uma pergunta complexa. Exatamente. Você está me perguntando algo que vou tentar. Exato. Mas acho que as duas coisas. Acho que existe, sim, um perfil cultural e existiu, sim, uma comoção. Tanto que eu acho que ele era um político, talvez, um tanto desconhecido, principalmente para os mais jovens, né? Mas, assim, num cenário nacional. E aí, sim, né? E a morte, como foi... Né? Também a morte dele, acho que causa uma comoção, e aí sim, eu acho que é difícil mesmo a gente dizer. Se sensibiliza, né? Exato, as pessoas se sensibilizam, né? De qualquer forma, acho que isso é uma característica da nossa cultura, mas ao mesmo tempo, eu também concordo que eu acho que isso causou uma revolução, algo que estava dado, né? E que o importante, eu acho que é o quanto se transforma esse cenário mesmo, né? Então, eu acho que a gente... Em princípio, não dá para dizer, né, revolucionou assim dessa forma tão rápida, mas talvez dizer que, bom, uma eleição que é para nós histórica, um momento em que a maioria dos votos, digamos assim, ou quase o que é os votos da Dilma, está em função dos indecisos e branco e nulo. Como é que o PT pode reagir a essa comoção? Eu acho que, para mim, o principal desse lamentável episódio, né, que culminou com o falecimento do Eduardo Campos, que teve um lado, se é que dá para tirar uma questão positiva desse episódio, que foi exatamente a volta ao retorno do interesse pela política.
Exato. Eu acho que isso parece o principal. Porque as pessoas não estavam se interessando coisa nenhuma por essa eleição. O percentual altíssimo de indecisos, 30%, mostrava isso. E a gente vê, inclusive os jovens que podiam votar, não se interessavam nem em tirar título de eleitor. Quer dizer, e as pessoas, inclusive, também as mais velhas, que tu vê já que são que eleitores de partidos. Não, e teve também a ressaca da Copa do Mundo, quer dizer, tudo isso ajudando. E agora não, quer dizer, eu acho que esse... É que a campanha se inicia, né? Não, mas hoje começou... Sim, mas claro, na verdade se iniciou com a entrevista no Jornal Nacional. Foi exatamente aí que começa a campanha. Mas independente disso, porque agora o que a gente vai ter na televisão são os marqueteiros, cada um vendendo o seu peixe. Hoje já apareceu aí, isso não muda nada. Que também talvez não tenha tanto significado simbólico quanto tinha, numa certa época. Eu acho que principalmente, além dessa questão, eu acho que o importante é o seguinte, é que isso, afetando e vai afetar psicologicamente, isso é inevitável, sobretudo no Nordeste, né? O Eduardo é uma pessoa, não é conhecido entre nós aqui, mas saiu governou 2 vezes o estado de Pernambuco e saiu com 77% de aprovação. E ele era, na verdade, o Eduardo, ele imaginava que ele pudesse ser, talvez, o escolhido como sucessor do Lula. Né? Por isso que durante muito tempo ele ficou ali ao PT. Quer dizer, na verdade, a trajetória tanto do Eduardo da Marina, na minha opinião, são as mesmas. Porque quando a Marina viu que não tinha chance no PT, ela saiu do PT. O Eduardo viu que também não tinha chance, né? E acabou saindo, mas eu acho que é uma alternativa para evitar essa vamos dizer assim, essa hegemonia do PT e do PSDB na política brasileira. Isso é importante. Professor, se ele pensava em seguir uma trajetória parecida com a do Lula, bom, aí está primeiro... Não é isso. Do ponto de vista de ser nordestino e governar o Brasil? Não, ele imaginava que o Lula fosse indicar. Porque o Lula não disse, inclusive no programa de TV hoje do PT, o Lula está dizendo que gostava do Eduardo como se fosse um filho. Ele usou essa expressão, como se fosse um filho. Aliás, o PT deve utilizar um vídeo, não é? Junto com o Lula e a presença já e a imagem do Eduardo. Às 13 horas. Isso, hoje. Usando a imagem até para trabalhar essa questão, talvez marqueteira aqui, não é? No sentido de, nós também nos comovemos. Diga, professor. Eu penso que Marina não é Eduardo. Marina, se não se mostrou quando foi ministra, que se mostre agora. O que me chama a atenção é Marina socialista. Marina que conhece os ensinamentos de Marx, Engels e Bakunin, eu não consigo ver essa Marina socialista que diria que a propriedade é roubo. Eu não consigo vê-la assim. Mas é Marina, vamos ver. Acho que a partir de agora ela vai se revelar e aí o povo tem condições de avaliá-la. Nós estamos esquecendo o Aécio. O Aécio já está esquecido. Pois é verdade. É mesmo? Quer dizer, com certeza. É mesmo? É Marina e Dilma. É isso que acontece? Aécio vai cair nas pesquisas. A própria mídia. Eu acho que é complicado. Eu acho que é complicado essa conclusão do Ferrugem. Apesar que a mídia está dizendo que a Marina tira mais votos do Aécio. Acho muito cedo. Eu acho que não. A mídia é muito oportunista. Como o Ferrugem falou, eu não sei eu não entendi o que ele disse, se a Marina, ele está questionando se a Marina é de esquerda, né? Socialista, ela é socialista, o partido é PSB. Mas a Marina é socialista? Não sei, professor. Tem que perguntar para ela, mas se ela está no Partido Socialista, tudo leva a crer que... Não sei, ela já passou por outros. A questão não é perguntar se a Marina é socialista, se o partido é socialista. Acho que essa que é a questão. Se fosse Erundina da Silva... No Brasil, uma filosofia. Erundina, tudo bem, mas Marina... no Brasil hoje, na verdade, não tem ideologia, na minha opinião, tudo muito parecido. É oportunismo, a ideologia dos partidos, na minha opinião, é oportunismo. Então, isso não... Agora, eu acho que a pessoa da Marina, eu acho que deve ser respeitada. Acho que teria muitas dificuldades se ela ganhasse a eleição, por formar equipe, etc. e tal. Agora, se alguém que tem coerência, na verdade, é a Marina. Falando em equipe, professor No seu ponto de vista. Quem seria a vice de Marina? Quem seria o vice ideal de Marina hoje? Luiz Erundina. Se ela realmente quer, é Luiz Erundina. Tu concorda com isso, professora Vânia? Não sei, não sei. Pelo partido, né? Pelo partido. Então, eu ouvi especulações Beto Albuquerque, mas eu também não sei. Gaúcho Beto Albuquerque, é isso? É um bom nome? Na verdade, tem que... O Alexandre quer falar, vou deixar ele falar. É um nome identificado com o partido, né? Já tem uma certa trajetória, não tem chance no Senado aqui no Sul, né? Então, seria uma opção. Eu acho que seria por exclusão, na verdade. Apesar que a Erundina é um nome nacional muito mais forte, sobretudo para São Paulo. E se a gente for ver a eleição que a gente está vivendo, ela é por exclusão, né? Não assim? Parece para vocês assim... bom, do conhecimento que eu tenho das pessoas que eu convivo, assim, no sentido de quem vai votar. Bom, eu não vou votar.
em tal pessoa. Não é que eu vou votar. Isso é uma outra coisa que pesa. Eu tô vendo muito isso. Nesse cenário, a rejeição da Dilma é altíssima. A rejeição da Marina é a mais baixa. Com as pessoas que o senhor convive. Do ponto de vista das pesquisas que mostram mas isso. Mas as suas pesquisas são Datafolha, RBS, mas o que mais Estadão poderia ser? E Globo. São as vaias que acontecem nos estádios e acontecem agora em funerais também. Mas é um absurdo. É um absurdo. Não, não dá para medir a rejeição. Mas é parte do jogo. A pesquisa mostra isso. A margem de erro é 2% para cima ou para baixo. E essas pesquisas pode fazer as suas pesquisas, não professor, é as que o senhor faz, mas essas, por favor, não acredite. É um instituto que os caras trabalham. O senhor é uma pessoa honesta, mas eles não são. O que eu vou dizer? Se nós não acreditar em pesquisas, então... Vamos acreditar em quê? Vamos discutir o quê? Pesquisas e pesquisas. Tu conhece alguém entrevistado por uma dessas pesquisas? Eu nunca vi. Não conheço, até porque a maioria delas é realizada nas regiões metropolitanas. Pela facilidade de acesso aos eleitores, professor Ferroni. Mas então... Fica difícil nós termos essa noção. Eu sou eleitor, o Alexandre é eleitor. Mas eles não vão vir também, claro, nós somos eleitores, mas talvez a nossa diferença é que nós também formamos opinião. Né? E para as pessoas em geral isso é diferente. Daí, Ferroni, eu acho que aí que entra essa questão. Né? A pesquisa daí tem sim pode ser eleitoreiro, pode ser o que for, mas ela tem um valor. O que eu acho que o que o Ferroni questiona é diferente do Alexandre. O Alexandre questiona, na minha opinião, é a oportunidade da divulgação das pesquisas. Que aí quando se divulga uma determinada pesquisa, favorece este ou aquele candidato e que a empresa que encomendou a pesquisa, que pode ser uma rede de televisão ou jornal, tem esse determinado interesse. Isso eu não discordo. Agora, eu discordo que não haja metodologia científica nas pesquisas. Fora disso, é o caos, né? A gente está perdido. Não há, professor, não há. Essas do Datafolha, especialmente, por favor. A gente, se vai observar as perguntas ali, elas são tendenciosas. Vamos pegar as últimas eleições que tiveram. O erro das pesquisas nas eleições é muito pequeno. É mínimo. Mas sempre é mínimo. Deixa assim. E eles fazem questão, na hora de divulgar a pesquisa, de dizer, inclusive, as margens de erro, né? De 3 para mais, 3 para menos, também já tentando justificar. Só para fechar o caso do Aécio, o que o Ferroni falou ali do Aécio, que o Aécio que seria o mais prejudicado, eu acho que não, pelo seguinte, porque eu continuo achando, dentro esse caldo de cultura política que existe no Brasil, né, uma geleia geral, né, que não se sabe qual é a ideologia desse ou daquele partido, mas vamos supor, né, que a Marina seja de esquerda, centro-esquerda, e que o PT também ele tende para centro-esquerda. Onde é que estão os votos do Aécio? No centro-direita. E esses aí não vão mudar, independente da Marina entrar na pesquisa ou não. Os do centro podem mudar. Pode mudar, tá certo. Os do centro pode, mas tá... Gente, encerramos assim o nosso segundo bloco, dentro do nosso tempo. Acho que fizemos boas inferências a respeito desse tema. Depois do intervalo, voltamos para falar sobre outro assunto que foi muito comentado na última semana. O Brasil se tornou rota, um dos países preferenciais para as imigrações. Estamos recebendo gente de todo mundo aqui que estão tentando se empregar, viver aqui no Brasil. Este é o nosso tema, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente, não saia daí. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação.
E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Terceiro bloco de volta no Contraponto. Vamos agora falar sobre mudanças econômicas e também culturais no mundo. Afinal de contas, o Brasil se tornou uma das principais preferências de imigração. E nós temos visto isso acontecer bastante, com muita força, aqui no Rio Grande do Sul, professora Vânia. São mudanças culturais? As pessoas estão saindo dos seus países para tentar a vida em outro lugar? Ou, depois o professor Pereira pode nos ajudar, a dificuldade da economia nos outros lugares e, digamos assim, a emergência do Brasil como um país emergente, não é? Está atraindo. Uma coisa tem a ver com a outra, há uma mescla aqui de lógicas para que essas pessoas venham e se interessem pelo Brasil? Eu acho que tem questões bem complexas aí que a gente tem que analisar, não sei se a gente vai dar conta num bloco, mas eu acho que dá para iniciar a discussão dizendo que acho que tem os dois lados, né? Assim, se por um lado o Brasil é o país da vez, né? Talvez justamente porque a Europa hoje, né, além de uma questão econômica mais complicada na Europa e também da xenofobia, né, que se instaurou, eu acho que sim, existe uma mudança, né? E por outro lado, uma cultura e talvez essa questão da imigração por ser um país, o Brasil ser um país, digamos, politicamente, né, e diplomaticamente que conversa com outros países, mas existe aí uma questão que eu acho que, vamos falar do Rio Grande do Sul, que se criou uma certa, aí sim eu acho que também existe um certo racismo, né, não vamos dizer que não, e por outro lado uma mão de obra que está chegando super qualificada. Né? Então, o que a gente tem lido nas reportagens parece muito isso, assim, né? De uma mão de obra e que está sendo absorvida. É isso, professor Alexandre? Mão de obra boa e que está ocupando as vagas que seriam as nossas vagas, os gaúchos, é isso? Pela reportagem a gente vê também que as vagas seriam nossas, mas nós não queremos essas vagas. Por quê? Boa parte dessas vagas, porque o trabalho, a mão de obra é qualificada, mas o trabalho em si, ele não exigiria, assim, entre aspas, né, tanta qualificação. Penso que são esses imigrantes africanos e asiáticos e também do Haiti, da América Central, né, que vieram, eles têm condições de progredir dentro desses espaços se derem oportunidades para que isso aconteça. Né? E concordo com a professora também que os espaços em que eles foram no Rio Grande do Sul, né, são espaços, e a reportagem destaca isso, né, que no século XIX foram também de imigração, promovida pelo Estado, né, e naquela época também sofreram preconceito, também foram, né, vistos com maus olhos, a imigração alemã e a imigração italiana. E agora, né, antes de passar a palavra para os professores, né, acontece a mesma coisa, só que parece assim, né, o sujeito que antes era o perseguido, agora é o perseguidor. Pois tem uma questão de legislação aqui da imigração brasileira que talvez o professor Ferroni nos traga depois, que precisa ser repensada, no meu ponto de vista, mas antes disso, na linha de pensamento, acho que a questão econômica está em primeiro plano, para depois falarmos em legislação. O Brasil, ou o Rio Grande do Sul, essas cidades como Encantado, nós vimos Caxias do Sul, estão se tornando polos de recepção desses sujeitos, não é? Por quê, professor Pereira? Olha, é uma coisa bastante curiosa, né? Porque antes, para trazer imigrantes, né, o Brasil custeava a vinda desses imigrantes. Hoje eles vêm por conta própria, mas com muito poucos recursos. E por isso que eles não se estabelecem, por exemplo, em Porto Alegre, que é muito mais caro viver em Porto Alegre, daí eles estão indo para o interior. Né? Então, eu acho que isso é na verdade, ainda não é um número tão expressivo, né? A mídia parece que repercute isso de uma forma tão expressiva, mas pelo que eu vi, a maior parte são haitianos. 7 mil haitianos, eu acho que mais da metade são haitianos que vieram, acho que dentro desse intercâmbio militar que exige as forças do Exército Brasileiro que estão no Haiti, acho que por aí se desenvolveu talvez uma certa empatia
E, claro, a situação do Haiti é horrível, né? Nesse aspecto, o Brasil é um paraíso. Eu acho que se dá por aí. E em outro lugar, acho que o Ferroni vai abordar isso, é porque o Brasil não tem uma legislação específica para isso. Tá? Então, quer dizer, eles entram ilegalmente no Brasil, logo depois eles pedem como perseguidos políticos, ou ajuda humanitária, ou, né? Refugiados. Visto, um visto temporário, alguma coisa assim. Com isso, eles conseguem a carteira de trabalho, e conseguindo a carteira de trabalho, aí junta a fome com a vontade de comer, porque o que acontece? Aí os empresários contratam esses imigrantes, né, por um salário muito mais baixo do que contrataria um trabalhador brasileiro. Pois é, o Ministério do Trabalho tem favorecido a permanência desses sujeitos, conforme as reportagens que nós vimos, professor Ferroni. Isso é legal? Voltando um pouco, diferente, me chama a atenção isso, né? Diferente da Europa que exclui, que marginaliza, que expulsa, diferente de Israel que trucida, o Brasil é um país realmente fantástico, né? Seu clima, seus recursos naturais, sua exuberância natural e ainda esse acolhimento que faz a todas essas pessoas. Isso me dá um orgulho imenso de ser brasileiro. Nós conseguimos oportunizar que essas pessoas venham e que tenham aqui uma outra vida e consigam realmente trabalhar legalmente, mesmo assim, amparados por uma, segundo o professor Pereira, uma legislação insuficiente, talvez até a legislação progrida nesse aspecto, mas são recebidos aqui como refugiados e aqui, além destes que aí estão, muitos outros já os precederam e estão trabalhando igualmente, que vivem muito bem no país. O senhor acha positivo, então, a vinda? Quer dizer, o senhor fez ali, mencionou uma série de aspectos socioculturais e econômicos, favoráveis. O nosso povo é isso. Mas né? a vinda deles, assim, de alguma maneira, não nos afetaria na economia? Eu quero abrir para a mesa isso. Por quê? Eu ainda estou preocupado com essa questão. Se eles vêm para trabalhar, vem para contribuir, né? Mas eles vão contribuir realmente? Mas, olha, no momento em que o país carece de mão de obra, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a vinda deles aqui. Olha, eu não acho que o Brasil careça de mão de obra. Eu acho. Isso é um ponto. Quer dizer, aí de novo uma questão das pesquisas, né? Os índices de desemprego no Brasil, esse sim, eu acho uma metodologia sofrível, né? E realmente mostra uma taxa de desemprego muito mais baixa, inclusive mais baixa que na Europa ou nos Estados Unidos. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que é uma questão mais de metodologia. Mas no caso específico aí do interior, a gente sabe que no interior não tem muito emprego, né? Eles estão pegando, eu acho que o Alexandre tocou bem, empregos de baixa qualidade, porque a informação que tem, por exemplo, Encantado, que foi essa cidade lá, que é o frigorífico Dália, que foi citado na matéria do Jornal Zero Hora, né? Bom, eles ficaram sabendo que algum outro frigorífico tinha ido lá, acho que no Acre, no Amapá, não sei porque. Né? E aí eles foram lá, e trouxeram o pessoal. Né? Que eles têm 320, eu acho que quase 30% da força de trabalho é de imigrantes. Então, isso que o Ferroni falou, eu acho que é muito bonito, assim, do ponto de vista. Mas do ponto de vista do trabalhador, do sujeito lá Encantado, que eventualmente perdeu o emprego, acho que ele não é tão simpático assim. Eu só quero uma lógica, né? É evidente que esses imigrantes, eles vieram por conta, né, buscar um espaço de melhores condições, aproveitar também a conjuntura favorável internacional do Brasil, mesmo a Copa do Mundo serviu como essa vitrine, mas também o governo federal ele também tem uma política, né, de tentar, de incluir, né, e também de, né, financeira com os mais médicos, por exemplo. Isso que eu ia falar, dos médicos cubanos é a mesma coisa. Mas os médicos cubanos têm tempo de saída, né? Sim. Aí é diferente. Bom, esses também podem ter, né? Isso eu só gostaria de contribuir porque eu li, em função disso, que a lei, o professor Ferroni pode dizer, talvez isso, a lei da imigração é uma lei da época da ditadura. Seria isso? É uma lei da época da ditadura. E que, então, a questão talvez complicada seja essa, que eles podem fazer, o poder público pode fazer o que quiser com esses imigrantes no momento que achar. Que quiser. Então, talvez isso, e que até essa pessoa que dizia que é advogada de direito internacional diz, bom, isso vai contra a Constituição, a nossa Constituição. Então, talvez essa seja o complicado, né? Que agora está tudo muito bonito, mas... uma regulamentação nesse processo. A gente viu. Então, quando eles trouxerem a família, que aí é outro ponto. Alguns trouxeram. Aí pode se tornar um problema social. Porque hoje eles estão enviando dinheiro para fora para sustentar a família no Haiti.
E quando a família toda vier? Mas podem trazer a família. A questão é que também nós temos tratados internacionais. Temos também tratados... O país tem uma temperatura agradável. Nós temos tratados internacionais que induzem, que levam a isso, né? Que orientam nesse sentido. Agora, me chama a atenção dizer que tem mão de obra sobrando. Me diga, o senhor consegue alguém para trabalhar na área da construção civil? Nós precisamos de um programa de mais pedreiros, né? Quer dizer, olha, a mim surpreende dizer que está sobrando mais médicos, mais pedreiros. Não se consegue, as construtoras estão aí, sempre pedindo, né? Então, dizer que tem mão de obra sobrando, eu não concordo tanto, assim. Nós mudamos e a nossa atuação é bem diferente da de antes. Tá bem, eu acho que conseguimos fazer um diálogo, não é? Com ponto e contraponto também a respeito desse processo, né, imigratório, que a mídia trouxe à tona, mas que não é de hoje também, vale salientar, e já vem acontecendo com muita força nos últimos 5 anos, existem dados sobre isto, tá bem? Não é de hoje. A mídia conseguiu e acessou essas informações a respeito desse processo muito em função da Copa. A Copa abriu o espaço de informação a respeito desta vinda, porque boa parte deles, inclusive, também veio para cá aproveitando-se da Copa, né? É interessante a gente apenas ressaltar essa questão. A pesquisa não fala dos argentinos que ficaram aqui depois, né? Porque muitos entraram e nem todos voltaram, né? Claro. Bom, mas assim nós encerramos mais uma edição do nosso Contraponto, agradecendo a esta mesa, aos professores que mais uma vez... Ficaram jogando no Grêmio, é isso? Prestigiaram, alguns ficaram jogando no Grêmio. Tá bem. Deve ser. A gente agradece a sua audiência e chamando a atenção que o programa está disponível no YouTube, não é? Na mídia social, aí no endereço que está na sua tela. E você também nos assiste sempre no programa às quintas e às sextas-feiras à noite e também no domingo à noite, sempre às 23 horas, aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Obrigado, mande a sua sugestão de pauta, ligue aqui para a Unifra, diga se o programa está bom ou não. Nós queremos ouvir a sua opinião. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau.